Bom dia! Organizando aqui meu lugar para preparar minha lista 7 aqui para os meus alunos do colégio. Ao som de Jason Mraz. Começaremos já. Tá bom, muito boa a música. Bom, então vamos resolver, né, aí da lista 7, lista de revisão para a terceira DC, né, algumas questões de geradores elétricos, né, geradores, receptores e etc. Essa questão é típica de associação de resistores com geradores aí no meio, né? Eu acho que não tem nenhum, mas vamos resolver, né? No circuito schematizado, o voltímetro e o amperímetro são ideais, né? Então vamos lá. O voltímetro tem resistência muito grande, tá certo? Se for ideal, resistência infinita, né? E o amperímetro tem resistência muito pequena, tá bom? Você está colocando um aparelho, né, um instrumento que faz a medida de alguma grandeza física, ela tem suas propriedades, né? Coloca no circuito, tudo que você coloca no circuito tem resistência, oferece, de certa forma, alguma resistência elétrica, né? No caso do voltímetro, é interessante que a resistência seja a maior possível, né? Porque se você colocar um voltímetro aqui, por exemplo, colocar um voltímetro aqui, né, ó. Pronto, coloquei um voltímetro aqui está em paralelo com R. Se a resistência do voltímetro for muito pequena, então a corrente passa por aqui, nem passa pela resistência S, ele está medindo nada, né? Ele está medindo nada, na verdade, e nem tem diferença de potencial, né? Por incrível que pareça, então, o voltímetro vai botar a zero, porque não tem diferença de potencial. Ele mede a DDP, né? Então tem que ter uma resistência muito grande. E o amperímetro tem que ter uma resistência muito pequena, porque se a resistência for muito grande, ele é colocado em série, né? Esse aqui é colocado em paralelo, e o amperímetro é colocado em série. Se a resistência dele for muito grande, então interfere a corrente elétrica que passa aqui desse lado, né? Eu não quero que isso, eu quero só medir qual é a corrente. Eu não quero que eu coloque um instrumento e ele mude as propriedades do meu circuito, né? Não faz sentido, tá bom? Então vamos lá. O amperímetro indica uma corrente de 2 amperes. Então aqui deste lado está passando 2 amperes. Tranquilo, né? 2 amperes é o que ele está me dizendo. Aí você tem que analisar as seguintes afirmações, né? A afirmação 1, vamos lá, afirmação 1. Ele diz que a indicação do voltímetro é de 12 volts, né? Então, o do meu circuito é de 12 volts, certo? 12 volts. Será? Vamos ver, né? Vamos resolver por partes, tá bom? Para mim entender. A primeira parte é o seguinte, ó. Se eu tenho a corrente e a resistência, eu posso, deste lado aqui, tá bom? Deste lado aqui, encontrar qual é a DDP, né? A DDP, né? Eu vou dizer a DDP no resistor 3 ohms, tá bom? Vou colocar assim. A DDP do resistor 3 ohms é a resistência dele, né? Do resistor de 3 ohms.
Pronto, do resistor de 3 ohms vezes a corrente dele, né? Que passa por ele, o resistor de 3. É assim? Então, a DDP no resistor de 3 ohms, simplificar aqui, vai ser 3 vezes 2, que me dá 6. Então, eu já sei que aqui, ó, né? Daqui, ó, deste ponto aqui até aqui, eu tenho 6 volts. Eu tenho uma queda de tensão de 6 volts, tá bom? Veja, eles dois estão em paralelo, tá? Os dois estão em paralelo. Então, automaticamente, a queda de tensão deste lado aqui, como eles estão em paralelo, também tem que ser de 6 volts, tá? Né? Vocês lembram, né? Quando a gente foi desenvolver a teoria de resistores em série, paralela e mista, né? E associação mista. Aqui também tem 6 volts. Então, vamos lá. Se tem 6 volts, se eu tenho já a tensão, eu tenho a resistência, eu posso calcular qual é a corrente que passa aqui, né? Qual é a corrente que passa aqui desse lado, tá? Então, essa aqui seria uma primeira parte, para responder a pergunta. Essa aqui seria uma segunda parte, né? Então, como é que eu calculo a corrente que passa no resistor de 6 ohms? Aí, pessoal, pega a lei de Ohm, como a gente já conhece, né? E eu escrevo a corrente, né, que está aqui, é igual a U sobre R. Então, a corrente no resistor de 6 é igual a U no resistor de 6 dividido por R. Ou seja, é 6 volts, né, dividido por R, que também é 6. Então, descubro que a corrente elétrica que passa ali daquele lado é 1 ampere. Você coloca aqui 1 ampere. Estou montando o meu circuito, né? Aí vamos lá, isso aqui, ó, este ponto aqui, eu espero que esteja ficando legal, é um nó. A gente já está aprendendo a lei de Kirchhoff, não vamos usar aqui ainda, né? Até que a gente usa a primeira, né? Estamos usando a primeira por enquanto. Quando a corrente elétrica chega aqui, aí 2 amperes vem para cá e 2 amperes vem para cá. Então significa dizer que a corrente aqui é de 3 amperes, tá? Porque quando chega aqui, né, 2 amperes vem para cá e 2 amperes vem para cá. A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem, né? A gente lembra, tá? Então, terceira parte para responder esse item é calcular qual é a queda de tensão aqui, ó, entre esses dois pontinhos aqui no resistor de 2. É muito fácil, né? A queda no resistor de 2 vai ser a resistência do resistor de 2 vezes a corrente que passa por ele. Então, veja, eu vou repetindo e tal, é a mesma coisa, só aprender uma vez. Aqui vai ser 2, né, vezes 3. Né? Então, eu tenho que a queda de tensão ali é de 6 volts, tá? Vou colocar lá, né? Só para a gente lembrar. Daqui até aqui eu tenho uma queda de 6 volts, tá? Então, deixa eu colocar melhor para a pessoa ver direitinho, né? Então, daqui até aqui eu tenho uma queda de 6 volts, tá certo? Então vamos lá, preste atenção. Neste ponto aqui eu tenho que ter 6 volts, né? Porque chega 6 volts aqui de um lado e do outro. Aqui eventualmente eu posso ter 0, né? Dependendo se aqui neste polo negativo for 0, se ele for menos 12, aí vai depender de cada situação, né? Mas eu estou considerando que aqui seja 0 e aqui seja o valor que eu estou querendo calcular, eu coloco já. Então, se aqui em paralelo eu tenho 6 volts, né? Significa dizer que aqui neste ponto tem que ter 6 volts para chegar de um lado e do outro 6 volts, né? E eu tive uma queda de 6. Então tinha um valor, caiu 6, ficou 6. Então significa dizer que aqui neste ponto é 12, tá bom? Neste ponto aqui é 12. Então no polo positivo eu coloco 12 volts, no negativo 0, certo? Poderia ser 18, né? Aqui 18, né? Aí aqui seria 6, certo? Que aí quando você soma, e assim sucessivamente, né? Assim, desta maneira eu estou fazendo isso mais simples de você entender. Você menos 12 e menos 6, e menos 12 e 0, né? Pode ser menos 12 e 0,
O importante é que a diferença de potencial seja 12 volts, tá bom? Esse mesmo desse seja 12. Então o item 1 está correto, né? O item 2 eu já respondi, tá? É só você olhar aqui, ó, no resistor de 2 ohms, a tensão é de 9 volts. Aí você vem e olha para a figura, vem aqui, ó, fazer bem direitinho. No resistor de 2 ohms, a DDP, a queda de tensão é de 6 volts, né? Então este item está incorreto, tá? Então, o item 2 está, deixa eu ver como é que eu coloco, está errado, né? Ali está certo, aqui está errado. E o item 3, ele pede para você, ele pergunta se, ele diz aqui, ó, a potência dissipada no resistor de 6 é de 6 watts. Pô, não sei, vamos calcular, né, pô? A potência no resistor de 6 é a corrente que passa no resistor de 6 vezes a DDP no resistor de 6, certo? Qual é a corrente? Olha para a figura, você já escreveu em cima, já está tudo ok. A corrente é de 6 amperes. Pronto. E a tensão, você já vê logo que é de 6 também. A corrente é de 1 ampere, né? E a tensão é de 6. Então você vem para cá, 1 vezes 6. Dá 6 watts, que é a unidade de potência. Então, o item 3 está correto, né? Então a resposta correta é a letra D. Tá bom? Valeu!